Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sou Paulo Cardoso, um missionário. É com grande alegria que quero convidá-los a esta reflexão. Como seguir a Jesus Cristo? Um chamado à entrega e transformação. Seguir a Jesus Cristo é mais do que uma simples decisão intelectual. É uma jornada profunda de transformação que exige entrega total, renúncia de si mesmo e uma fé viva. Nos Evangelhos, Jesus nos convida a um caminho que não é fácil, mas é pleno de sentido, propósito e vida abundante. Ele nos chama a segui-lo com o coração, a mente e as ações. E é esse chamado que ecoa através das páginas das Escrituras, tocando-nos em cada aspecto da nossa existência. O convite radical de Jesus. Nos Evangelhos, Jesus frequentemente fazia convites que desafiavam as convenções da sua época e ainda hoje nos desafiam. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, ele declara: se alguém quer vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essas palavras revelam que o primeiro passo para seguir a Cristo é a negação do próprio eu. Negar-se a si mesmo não é simplesmente abrir mão de desejos superficiais, mas é colocar a vontade de Deus acima de nossa própria vontade. É permitir que Cristo reine em nosso coração, abrindo mão do controle que muitas vezes tentamos exercer sobre a nossa vida. A cruz que Ele nos convida a carregar não é apenas um símbolo de sofrimento, mas de entrega total. É o reconhecimento de que, assim como Cristo se entregou por nós, somos chamados a entregar tudo o que somos por Ele. É um caminho que exige coragem, pois vai contra a lógica do mundo e prega a autopreservação e o conforto acima de tudo. Amados irmãos e irmãs em Cristo, a fé que move montanhas. A seguir a Jesus também quer e requer uma fé viva e ativa. Em Marcos capítulo 10, versículo 52, Jesus diz ao cego Bartimeu: a tua fé te salvou. A fé não é apenas crer que Deus existe, mas confiar plenamente em Sua palavra e em seu amor. Essa confiança nos permite caminhar mesmo quando não vemos o caminho com clareza. Nos permite atravessar tempestades, como Pedro ao andar sobre as águas em direção a Jesus. Em Mateus capítulo 14, versículo 29. Mas, amados irmãos e irmãs, no entanto, assim como Pedro, muitas vezes nos encontramos vacilantes, olhando para o vento e as ondas, e ao invés de fixar nossos olhos em Cristo, nós vacilamos.
A boa notícia é que Jesus não nos abandona. Quando Pedro começou a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus o segurou. Da mesma forma, Ele estende a mão para nós em meio a nossas dúvidas e medos, convidando-nos a renovar nossa fé nele todos os dias. Seguir a Cristo é, acima de tudo, viver em amor. Em João capítulo 13, versículos 34 a 35, Ele nos dá um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor que Jesus nos chama a viver não é ilimitado pelas circunstâncias ou pelas ações dos outros. É um amor incondicional que se reflete em atitudes de compaixão, perdão e serviço. O próprio Jesus nos deu o exemplo máximo de serviço ao lavar os pés dos seus discípulos, um ato que simboliza a humildade e a disposição de colocar as necessidades dos outros acima das nossas. Seguir a Jesus significa servir. E em Mateus capítulo 25, versículo 40, ele nos lembra que tudo o que fizemos pelos mais necessitados, estaremos fazendo por ele. Assim, nosso chamado para servir ao próximo, com o mesmo amor que Cristo nos serve, enxergando em cada pessoa a imagem de Deus. A renúncia ao mundo. Os evangelhos também nos mostram que seguir a Jesus implica em renunciar às ofertas sedutoras do mundo. Em Mateus capítulo 19, versículo 21, Jesus desafia o jovem rico a vender tudo o que tem, dar aos pobres e segui-lo. Mas diante desse desafio, o jovem se afasta entristecido, porque tinha muitos bens. Essa passagem nos ensina que, muitas vezes, os apegos materiais e emocionais podem se tornar obstáculos no caminho do discipulado. Jesus nos chama a abrir mão daquilo que nos prende, seja bens materiais, relacionamentos tóxicos ou ambições egoístas. Somente quando estamos livres dessas correntes, podemos segui-lo com liberdade e alegria. A promessa da vida eterna. Embora o caminho do discipulado seja estreito e muitas vezes marcado por desafios, Jesus nos promete que vale a pena. Em João capítulo 10, versículo 10, ele afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante não se limita às bênçãos terrenas, mas é uma vida plena em comunhão com Deus, que culmina na vida eterna. Em João capítulo 14, versículos 2 a 3,
Jesus nos garante: na casa de meu Pai há muitas moradas, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa promessa nos dá esperança e força para perseverar, mesmo diante das tribulações. Sabemos que nossa jornada com Cristo não termina aqui, mas nos conduz a um destino eterno ao lado dele. Amados irmãos e irmãs em Cristo, é um chamado diário. Seguir a Jesus Cristo é um chamado diário à entrega, à fé, ao amor e ao serviço. Não é um caminho fácil. Jamais disse que seria fácil. Mas é o único caminho que nos conduz à verdadeira vida. Ao escolher segui-lo, encontramos sentido, propósito e uma paz que excede todo o entendimento. Amados irmãos e irmãs em Cristo, que possamos, a cada dia, responder ao convite de Jesus com o coração aberto, dizendo: eis-me aqui, Senhor, ensina-me a te seguir. Pois, ao seguirmos a Cristo, não apenas encontramos a verdadeira vida, mas também nos tornamos instrumentos para levar essa vida ao mundo que nos cerca. Amados irmãos e irmãs em Cristo, agradeço a todos por me acompanharem nessa reflexão. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de vocês. Amém.